Acabei de ler o boletim de ocorrência. Não foi nada daquilo que o outro cara falou lá, tá? O Leandro tava na mesa dele e o cara veio, pegou uma garrafa da mesa dele e saiu com a garrafa. Aí o pessoal falou, o que é isso, não sei o que. O cara olhou e falou assim, vai fazer o quê? Leandro foi, tomou a garrafa da mão do cara, imobilizou o cara e jogou no chão. E voltou. O cara deu a volta na mesa, essa é uma mesinha assim, né, fechada no camarote. O cara deu a volta na mesa, foi na frente do Leandro, sacou a arma, deu um tiro na cabeça dele que pegou do lado esquerdo. Quando o Leandro caiu, ele foi perto do Leandro e deu 2 chutes na cabeça. Aí nesse momento, todo mundo que estava perto, pelo fato do cara estar armado e disposto a atirar, ninguém foi pra cima do cara. O cara estava de camiseta preta, calça jeans e boné. Aí o cara pegou e se evadiu, saiu de lá correndo, ninguém conseguiu pegar e ninguém sabe onde ele está até agora. Aí junto com esse cara tinha mais 2, que também estavam armados. Até então ninguém sabe ninguém falou se é policial ou não, mas esses 2 estavam armados e foram levados para a delegacia para prestar depoimento também. O cara estava de folga. Aí vem uma outra questão. A polícia militar já falou que ele estava de folga. A partir do momento que o cara está de folga, ele não pode usar a arma dele funcional, que é a que ele usa para trabalhar. Ele pode ter a arma dele particular e pessoal, mas aí ele responde de outra forma. Se ele estivesse trabalhando em horário de trabalho, de plantão, e usasse a arma, aí seria uma categoria, vamos lá. Mas só que ele estava de folga. Então, tecnicamente, ele é uma pessoa comum que usou a arma particular para um crime comum. Tá fudido. Tá fudido. Fala aí, rapaziada. Leandro, infelizmente, tava na festa aí e o cara causou com ele. Ficou mexendo com ele um tempão. Aí começou a puxar as garrafas na mesa dele e ele derrubou o cara. O cara sacou a arma e deu um tiro na cabeça dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas você verá esse vídeo, mas mediante a muitos envios que eu recebi, né? Recebi muita informação sobre esse assunto. Quem é inscrito nesse canal, quem me acompanha há um tempo, sabe que eu não sou fã de falar sobre assuntos que tá na mídia. Sai um monte. O YouTube, ele me recomenda todo tipo de assunto que aparece aí na mídia e eu não gosto de fazer comentários. Mas eu não tive condições de não comentar sobre o fato que aconteceu por esses dias. Aconteceu, na verdade, hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de agosto de 2022. O fato se deu de sexta para sábado, hoje é um domingo. Eu recebi as notícias ontem, no sábado, mas como eu não estava acompanhando, então eu fui tomar ciência hoje, no domingo à tarde. E acompanhei muito, vi algumas matérias, inclusive a matéria original e tal. E assim, baseado nessas informações, eu não consegui não falar, porque está se tratando de um colega. Eu particularmente não conhecia o Lô pessoalmente, mas assim, assisti muitas lutas, inclusive a última luta, uma das últimas, né, que foi no BJJ Stars, ele contra o Mika Galvão e tal. Pelo menos foi a última luta, uma das últimas que eu assisti dele.
né? E aconteceu essa fatalidade aí que vocês puderam ver no áudio anterior. E o que ocorre? Ontem, no sábado, eu estava em uma confraternização familiar, aniversário de um sobrinho, de uma sobrinha, e ali estava um parente nosso, e eu estava conversando com ele sobre o amor que eu tenho pelo jiu-jitsu, pela defesa pessoal, explicando para ele sobre alguns fundamentos, né, da defesa pessoal, falando sobre o que é MMA, né, que é a mistura de artes marciais, que pelo fato de eu ter feito muito o boxe, o kung fu e ter começado no jiu-jitsu em 1997, quando eu saí das Forças Armadas, é bom que essa informação fique bem clara, porque muitas vezes algumas pessoas, por não conhecer, por não me conhecer, né, aí vai dizer o que é que esse cara sabe, quem é esse cara para falar de defesa pessoal, disso e daquilo. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 1997, quando eu saí da base naval. Só que antes eu já havia praticado boxe, muito boxe e kung fu. Então, assim, eu não sou um coadjuvante de artes marciais. E conheço fundamentos. Então, conversando com ele aí sobre fundamentos, eu ainda não tinha ciência, como dito, do que ocorreu com o colega de farda, né? Eu digo colega de farda porque o kimono, para mim, é uma farda. É uma roupa de treino, é uma farda, é uma vestimenta peculiar para quem vai fazer determinado esporte. Judô tem a vestimenta, o uniforme, né? A roupa de treino de judô, quem faz jiu-jitsu da mesma forma, quem faz karatê da mesma forma. Então eu não sou um coadjuvante que cai aqui de paraquedas porque não sou famoso como alguns, então eu não vim aqui especular, eu vim aqui falar sobre o que eu entendo. Então, assim, eu conversei com ele a esse respeito, que muitas vezes que eu tinha na verdade, que eu tenho a ciência da arma mortal que eu tenho nas mãos, que é esse conhecimento de boxe, kung fu, Wing Chun, que foi o que eu fiz. Fiz muito Wing Chun, eu tinha um boneco de madeira em casa. E o jiu-jitsu, como dito, foi desde 97. Peguei a minha faixa preta em março, 14 de março de 2014. Então, até com a faixa preta eu tenho uma experiência. E eu aprendi o fundamento em Salvador, treinei com um professor muito bom, o Ricardo Carvalho, irmão do Edson Carvalho, da equipe Edson Carvalho, de jiu-jitsu, muito conhecida na Bahia, certo? E aprendi os fundamentos. E uma das coisas que eu lembro que eu falei com ele ontem, no sábado, foi o seguinte, que a maior defesa pessoal, muitas vezes, é você virar as costas e ir embora de uma confusão. Porém, existem alguns casos em que o inimigo ele está disposto a ver uma tragédia, aí ele vai lá e toca e usa um instrumento. Ele usa um instrumento e diz assim, ó, é aquele ali que eu quero que você vá lá e destrua. Aí a pessoa tá cá sentado no cantinho dele com os amigos, aí o enviado do Satanás, do capiroto, do Satanás, do diabo, ele tá de lá, de longe, tá lá, ó, apontando, tá lá, instigando o cara. Quando ele vê que ele não conseguiu, aí o que é que ele faz? Ele vai lá na mesa e pega algo da mesa. Aí se você não tá vigiando, é uma questão de instinto, é uma questão de ser humano, é uma questão de sabe, você chega na mesa de uma pessoa, qualquer um, eu acredito que poderia agir dessa forma, inclusive eu que sou um cristão, poderia estar sentado na minha mesa ou com a minha esposa, que é uma pessoa que tem uma patologia, né, uma pessoa que é portadora nasceu com paralisia cerebral, e eu cheguei a comentar isso com ela.
Se eu tô sentado numa mesa com ela, a gente tá comendo algo, chega uma pessoa de lá pra cá, mete a mão e pega, automaticamente eu vou dizer, cara, o que é isso? Por que você tá fazendo isso? Só que ele já tá ali sendo instrumento do diabo, sendo instrumento do inimigo para tirar a minha vida. Então ninguém, gente, tá livre do que aconteceu com o colega, com o irmão de farda, com o irmão de kimono, o Leandro, o Lô, entendeu? Ninguém tá livre de passar pelo que ele passou. Porque pessoas do mal tem em qualquer lugar. Ninguém tá livre. Quantos casos aí alguém não conhece de alguém que estava indo trabalhar, ouvindo do trabalho, só porque é de uma comunidade ou tá chegando na comunidade, ele é parado por um péssimo profissional. E antes que alguns digam assim, ah, quem gosta de esculachar a polícia é bandido. Eu moro em Guarulhos há quase 4 anos. E meus 41 anos, eu vou fazer 45. Meus 41 anos foi em Salvador. Tenho muitos amigos policiais, civil e militar. Então, eu não sou contra a polícia, não. Eu vejo várias operações policiais aqui no YouTube, faço comentários parabenizando os bons policiais, seja ele civil ou militar, policiais que fazem o bem. Então, só para você saber, aquele que queira criticar e me apontar, dizer que eu apoio bandido, eu fiz 2 vezes a prova para oficial da Polícia Militar em Salvador. Eu não fui aprovado porque hoje eu entendo que o plano de Deus para minha vida não era tirar vida, e sim resgatar vidas, pregar o Evangelho de Cristo. Então, por isso que eu não passei para a prova para a polícia. E fiz também para perito técnico da Polícia Civil. Foi o primeiro concurso público que eu fiz, não dei importância. Só queria saber como era fazer uma prova, um concurso público. E fiz, e nem liguei para estudar nem nada. Então, assim, antes que alguns... eu não vou usar palavras de baixo calão, não vou chamar ninguém de imbecil ou coisa do tipo. Antes que algumas pessoas alienadas ou descontroladas venham falar besteira, é justamente esse, eu creio que foi justamente esse o motivo de eu não ter sido aprovado pela polícia. Porque Deus me quer resgatando vida e não tirando. Mas como dito, eu não tenho como não falar, porque qualquer um pode ser vítima disso. Eu ouvindo do culto, posso ser abordado por um profissional desse aí. Não é nem um profissional, é uma pessoa que veio manchar a imagem do bom profissional, do bom policial. Como dito, eu conheço muitos bons. Eu tenho 4 anos morando aqui em Guarulhos, ando com carro com placa de Salvador, nunca tive problema, nunca fui esculachado, nunca fui mal abordado, nunca fui abordado andando e tratado como bandido. Mas quantos não já passaram por isso? É abordado por um suposto agente da lei, que ele faz uso de uma farda, de uma polícia militar, porque polícia militar é uma polícia honrosa. São os caras que botam a farda, que sai pela rua dizendo eu sou alvo, porque se você usa uma farda, você está sendo alvo. Porque tem bandido que ele não está escrito na testa que ele é bandido. Então de longe ele vê o policial fardado ali, então o cara está sendo um alvo. O policial de bem, ele está se expondo para garantir a segurança de muita gente, inclusive que não gosta de polícia, que apoia o bandido. Só que esse aqui não é o caso. Esse é o caso contrário. É que tem um bandido que usa a farda e se faz valer dessa farda e se torna um instrumento do inimigo, instrumento do diabo para tirar a vida de um cara de bem. Porque não está de luto só a família dele, não. Tem gente que já treinou com ele. Eu nunca treinei, eu nem conhecia o Lô pessoalmente. Mas pelo fato de ser um cara que fez a história do jiu-jitsu e eu ter visto muitas lutas do cara, eu já sinto por ser um irmão de farda. E como dito, pode acontecer comigo. Eu tenho um filho que tem 22 anos de idade, que mora na minha terra lá em Salvador, que já foi assaltado, chamou a polícia, não apareceu a polícia,
mas no outro dia, após o assalto dele, ele estava indo na casa de uma amiga e foi abordado por uma viatura em plena luz do dia que queriam tratar ele como bandido. Ele é revoltado por ter sido assaltado na noite anterior e ter ligado em nenhuma viatura, ter chegado, e olha que lá tem uma companhia de polícia, que é a companhia 26, lá em Salvador. Meus familiares moram no bairro de Brotas, e tem uma companhia de polícia lá, a 26ª Companhia de Polícia. Tem uma delegacia no bairro, entendeu? A nossa rua tem um monte de policiais, mas eles foram assaltados perto de casa. Chamou uma viatura e não chegou. No outro dia, à tarde, indo para casa de uma amiga, foi abordado por uma viatura policial, e o policial querendo tratar ele como se fosse bandido. Ele estava revoltado. Então, isso é conhecimento de causa. Isso não é algo que alguém falou, não. Existem bons, eu conheço bons policiais, eu conheço maus policiais. Eu conheço policiais que, inclusive, eu mandei a reportagem que disse que viu e estão assim, sabe, indignados com isso, porque eu conheço oficial, aposentado e na ativa da Polícia Militar em Salvador. E uma amiga que é policial, que é oficial, ela disse que, poxa, eu tô sem palavras. Por quê? Ela sabe que um cara desse, eu não quero falar o que eu estou pensando aqui, o que eu estou sentindo, porque aí corta o alcance do vídeo e é complicado. Mas assim, não tem palavras. Como é que vai ficar agora a família do Lô? Como é que vai ficar agora os alunos dele? A gente que é professor, muitas vezes a gente cria vínculo de... É como se fosse pai de determinados alunos, é como se fosse irmão dos alunos da nossa idade, é como se fosse... quando você está dando aula para um senhor, é a gratidão, você vê como se você estivesse ensinando o seu pai ali. Você vê como ensinando uma senhora, é como se você estivesse ensinando a sua mãe, ensinando aos mais jovens, é como se fossem seus filhos, seus sobrinhos. Se cria um vínculo familiar com as pessoas. Esse cara, ele não tem noção do mal que ele fez, das pessoas que ele abalou, está abalando e vai abalar mais ainda psicologicamente. Esse servo do Satanás, ele não tem noção do mal que ele fez. Tem colegas que tem canal aí, que tem mais tempo que eu falando de jiu-jitsu, que conheceu ele e diz assim, ele não sabe a falta que o Lô vai deixar, que treinou, dividiu o tatame com o cara, entendeu? Canal de referência de jiu-jitsu, que o cara fala, eu que não conheço, eu tô sentindo como se conhecesse o cara, como se o cara estivesse do meu lado. Quem quiser achar que é falsidade, o problema é de cada um, não sou ator. Eu estou muito balançado com essa situação, porque, como dito, pode ser com qualquer um de nós. Não foi, mas pode ser, poderia ter sido. Poderia, minha mãe tá chorando agora. Eu fui para o culto agora no domingo, andando aqui em Guarulhos e voltei. Passou 2 viaturas por mim, indo no sentido que eu estava indo, e quando eu estava na porta da igreja, passou a viatura da rota, poderia ter sido comigo uma situação dessa, e ninguém ia saber, porque eu não sou famoso, não ia sair no jornal, entendeu? E muitas vezes acontece de eles fazerem isso e colocarem falsos flagrantes na pessoa, colocar droga, dizer que a pessoa é traficante, vai colocar uma arma na mão e dizer que estava trocando tiro. Nesse caso, eles não podem fazer isso, porque houveram testemunhas, inclusive a gente ouve o depoimento de uma das testemunhas que estavam lá, mas eles chegam lá na delegacia e falam que eles querem bem entende. E aí justiça não é feita, porque eles preferem justamente acreditar no que diz os bandidos fardados, os bandidos de uniforme, de distintivo, do que acreditar no cidadão comum, que para eles não é nada. Para eles foi só mais um. Mas para a família não foi só mais um, não.
Para os alunos não foi só mais um, não. Para aqueles que amavam o cara, que tinha um cara como referência. É só ver os comentários nos vídeos de quem começou a treinar e via os vídeos dele e tinha ele como referência. É só fazer isso. Vocês não sabem a vida, as vidas que esse monstro estragou. Daqui a pouco tá na rua aí. Porque ele já tinha feito algo semelhante há 5 anos atrás, de acordo com informações, com matérias, mas estava solto, estava na rua, com arma na cintura. Mesmo com o depoimento de que ele provocou, de que ele estava ali de fato criando a situação que aconteceu, só Deus sabe o porquê. Porquê que ele tinha o colega, né, o irmão de farda ali como alvo. Às vezes a pessoa conhece de vista, não gostava do cara, torcia contra, vai saber. Viu aquela situação, por que ele estava provocando a ele? Então, cabe agora aos policiais de bem investigar, cabe agora ao advogado da família buscar as provas e buscar a lei de fato para quem é de lei, porque existe algo chamado direitos humanos. Eu acho que é para quem é humano, né? É para quem anda correto, é para quem é de bem, é para quem faz o bem, não é para quem faz o mal. Ou pelo menos deveria ser, né? Para quem é humano, né? Porque quem tira a vida de alguém dessa forma não é humano. Porque se ele estivesse trocando tiro com bandidos, até justificaria, mas não era esse o caso. Então eu acredito que até os direitos humanos deveriam ir lá amparar a família e colocar outros tantos advogados aí apoiando a família e buscando fazer com que a justiça seja feita. Porque é feio a gente viver em um país que a gente só vê justiça para quem é mal. A justiça é só para quem é mal. Nós que somos de bem, penamos nesse país. Eu, como dito, tenho a minha esposa que nasceu com paralisia cerebral. Eu sei a dificuldade que é, inclusive, um atendimento em uma UBS. Então revejam mercenários que querem apenas alcançar cargos de poder, mas que nada fazem para ver o bem da população, o bem das pessoas de bem, dos cidadãos de bem, cidadãos trabalhadores, cidadãos que têm sonho, que andam dentro da lei. Porque nem todo mundo tem carteira assinada não, mas rala muito. Rala muito, eu não posso ter carteira assinada não. Porque eu tenho uma esposa que tem um benefício, porque ela precisa de mim para tudo. Mas eu trabalho pra caramba, eu tenho que ralar, porque um salário mínimo não dá para nada. Esse colega fazia isso aí. Ralava para ser alguém na vida, para ter alguma coisa. E teve os sonhos dele tirado. Então reflitam, vocês que estão querendo se reeleger, a presidência, a governo, que é quem rege a polícia militar, né? São os governadores do estado. Revejam as políticas de vocês e mostrem agora que vocês merecem estar no poder. Punam o autor ou os autores desse crime. Porque de acordo com o que foi dito anteriormente, tinham mais 2 juntos que estavam armados, intimidando. Porque se de fato, se ele e quem estava com ele estivesse armado, eu acredito que a história seria outra, porque seriam mais pessoas armadas, cidadãos de bens armados, né, contra os maus. Só que infelizmente não foi esse o caso. Foram atletas desarmados que estavam no lugar ali para ter uma confraternização. Infelizmente aquilo foi interrompido pelos servos do Satanás, pelos servos do diabo. E que fique esse conselho, que fique o conselho para todos nós lutadores, que muitas vezes a melhor defesa pessoal é a gente virar as costas e ir embora. Eu sei que certas situações é difícil, são difíceis,
Cada contexto é um contexto, cada caso é um caso. Mas que fique de alerta, galera. Fique de alerta. Não adianta, a gente tem o nosso conhecimento, nós temos a nossa experiência, mas a gente não consegue vencer a covardia. Ele foi vítima de covardia, entendeu? Se deu bem no corpo a corpo, que é o que nós fazemos, nós somos jiu-jiteiro mesmo, só que a intenção dele não era tirar a vida do outro, a intenção dele era só acabar com aquela situação. Foi provocado, o cara foi tentar humilhar e criou a situação para aquilo. Ele, por ser uma pessoa de boa índole, ele apenas botou ele para baixo, fez o que nós sabemos fazer, ensinamos para os nossos alunos, né? O feijãozinho com arroz. Botou para baixo e mobilizou. Chegou a turma do deixa disso, vai lá, vai embora, deixa para lá, resolver a situação. Só que o covarde veio lá e chegou na frente, sacou e atirou. Então, contra isso não adianta, não tem quem possa. Contra a arma de fogo, contra o ferro, não tem quem possa. Então, irmãos, vamos cobrar a justiça, mas vamos nos atentar para isso. A nossa é outra, a nossa é se defender no corpo a corpo, no mano a mano. Mas os covardes não fazem isso. Nem o nosso Senhor Jesus se livrou da covardia. Ele poderia, lógico que aí o contexto é outro. Ele veio para morrer por mim e por você. Mas falando da forma humana, da forma mundana, nem Jesus se livrou da covardia, porque o covarde chegou lá, deu um beijo e ali ele foi preso, ou seja, ele foi vítima de uma covardia. Na verdade, o Judas foi um instrumento para que se cumprisse a palavra. Mas que fique de alerta para todos nós repensar antes de reagir a uma situação, porque quando o inimigo ele está disposto a fazer o mal, ele já está com o mal preparado para fazer, mas a gente não sabe. Então, às vezes, muitas vezes reage como inimigo, a gente reage como o inimigo quer que a gente reaja. E aí a gente se torna vítima de uma fatalidade que poderia ter sido evitada se a gente simplesmente virasse as costas, fosse embora e dissesse, ó, galera, vamos embora. Ou então, a esposa, vamos embora. Pega suas coisas, vamos embora. E deixa lá o valentão, que ele vai achar quem dê para ele de igual forma. Aquela passagem bíblica que diz, Pedro, guarde a sua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Depois que Jesus foi traído e que o centurião Malco foi pegar ele, o Pedro puxou a espada e cortou a orelha. Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar. Guarde a sua espada, Pedro, e não faça mais uso dela. Porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele vai achar quem fira ele com o ferro que ele feriu. Mas infelizmente a gente fica com essa dor de um colega, de um filho, de um irmão, de um marido, de um pai, de um professor, de um aluno que partiu de uma forma trágica. Então, irmãos, reflitam, vamos refletir. E você que está me ouvindo, reflita bastante. Quando você estiver no trânsito, pilotando sua moto, dirigindo o seu carro, quando você estiver no ônibus, quando você estiver na academia, indo para o culto, para o trabalho, reflita sobre a sua reação. Reflita sobre a sua reação, tá? Sei que é difícil, mas vamos refletir, porque a gente não sabe o que é que o inimigo tem tramado contra as nossas vidas. Tá? Eu espero que a família receba as forças de Deus, receba o amparo de Jesus, que o Espírito Santo de Deus conforte o coração de vocês, porque é duro. Se fosse comigo, eu perdesse o meu filho, eu também não sei como é que eu estaria, mas que a paz do Senhor Jesus venha confortar os corações de vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço.